Olá! Desde milênios, os cavalos são usados para diferentes atividades. Transporte de pessoas, de cargas, como ágeis meios de comunicação e nas guerras. E também como um meio de trabalho para a sobrevivência das famílias. Nesse tema, uma questão é fundamental. O cavalo precisa ser cuidado, precisa receber o acompanhamento clínico e ser tratado com respeito. É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no programa Papo Cabeça que está começando. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados, professor Dr. Eduardo Malchiski, do curso de Medicina Veterinária da ULBRA, Renan Parezotti, médico veterinário residente, e Solange dos Santos, acadêmica do curso de Medicina Veterinária. Sejam todos bem-vindos. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a reportagem sobre o assunto. O curso de Medicina Veterinária está em primeiro lugar no Rio Grande do Sul, segundo o ranking universitário Folha, que é uma avaliação realizada anualmente pelo jornal Folha de São Paulo. Para falar sobre cuidados com animais de grande porte, como cavalos, o Papo Cabeça veio ao Hospital Veterinário da ULBRA, onde os estudantes Antônio e Pablo falam sobre a instituição. O Hospital Veterinário da ULBRA é uma referência, e principalmente em clínica, cirurgia de pequenos e grandes animais, e também oferece alguns serviços como fisioterapia, acupuntura, e outros estudos que o ambiente acadêmico proporciona, que a gente está sempre em conjunto com os professores aqui praticando. Tem a parte de pequenos, cães e gatos, que é cirurgia também clínica, é bem completa. A parte de grandes, com bovinos, equinos e ovinos também, é um hospital bem completo nosso. Em 1999, foi criado o Projeto de Atendimento Clínico para Equinos de Proprietários de Baixa Renda. Bem, o Projeto Equinos, ele é um projeto de extensão oferecido aos alunos que têm interesse pela parte de grandes animais, onde é feito o atendimento a animais, principalmente de pessoas que têm uma renda um pouco menor, então ele se torna mais acessível para a comunidade, e por conta disso que os proprietários acabam trazendo em maior quantidade, para que a gente faça esse atendimento. Os cavalos são animais utilizados há muito tempo para trabalho e principalmente como transporte de cargas. Isto pode causar lesões em diversas partes do corpo. Aqui a casuística no projeto é mais o locomotor. Tem alguns problemas também de acordo com a reprodução, e problemas de pele, às vezes aparece alguma coisa, mas a casuística maior, sem dúvida, é locomotor. Porque muitos vêm de proprietários que utilizam como charrete, para tração. Então, e há alguns esportes também, como essas corridas que fazem de charrete também. Então, basicamente, ou é animal de corrida de charrete ou é tração que usa para carroça na rua. Hoje em dia, o transporte de carroças no meio urbano causa polêmica, pois de um lado está o bem-estar animal e de outro, a sustentabilidade familiar. Não são todas as pessoas que têm condições, às vezes, de ter carro, caminhonete, para deixar de ter uma carroça e sim adquirir um carro. Talvez possa ser utilizado outro meio, uma carroça, digamos assim, com uma bicicleta que já tem em Porto Alegre, para deixar o cavalo de lado dessa parte de tração. Mas aqui ele é muito mal cuidado. Este projeto proporciona uma experiência concreta de aprendizado dos alunos, ao mesmo tempo em que beneficia a comunidade de baixa renda que sobrevive do trabalho de seus cavalos. O atendimento é feito toda segunda e quinta, das 5h30 até as 9 horas da noite, e são feitos 4 animais por noite, turno vespertino, tarde e noite. E aí qualquer um pode se inscrever e vir. São comprovados historicamente os ganhos que o ser humano teve com o uso dos cavalos. E até hoje, homem e cavalo se mantêm juntos na realização de tarefas, seja para o trabalho, transporte, agricultura ou esporte. Tudo indica que este animal terá seu lugar garantido por muito tempo no cotidiano da humanidade. Eu quero começar a nossa conversa
falando um pouco do histórico do cavalo na história da humanidade. Em muitos momentos os dois se confundem. Professor Eduardo, qual é aproximadamente a origem do cavalo? Como nós podemos caracterizar, até que ponto a gente tem conhecimento da origem do cavalo? Na verdade, a gente tem, milhões de anos já de registro fóssil dentro de todas as espécies que a gente tem reportados. A questão de registro, o cavalo é o que tem a melhor documentação fóssil, né? Então, tá bastante bem documentada toda a história evolutiva do cavalo, né? E a gente tem ele como... a domesticação se fala em 4.000 anos antes de Cristo, e os novos registros que estão se encontrando, isso muito baseado em desenhos, em cavernas e tudo mais, se pensa que possivelmente esse dado esteja equivocado e a domesticação tenha sido anterior. Isso vale também, ela veio depois, isso sim, não há dúvida, ela veio depois da espécie ovina, depois da espécie bovina, e aí o equino aparece como a espécie a ser domesticada. Mas aparentemente há alguns novos relatos que falam que talvez se tenha aqui para quase 8.000 anos antes de Cristo a domesticação, né? Mas o registro fóssil bem anterior, né? E de início o cavalo era usado como alimento, assim como a espécie ovina e a bovina, ele era capturado para ter pele, couro, proteína e tudo mais. E assim se acredita, né, que o fato de ser mais dócil e mais sociável do que as outras espécies que já estavam domesticadas, se viu a possibilidade de usar o cavalo para ajudar nesses trabalhos, né, no arrebanhar os outros animais e tal, e com isso ele a partir dali já entrou a questão que é fundamental até hoje, que o cavalo tem uma utilidade diferente das outras espécies. Renan, desenvolvimento da humanidade corre paralelo ao cavalo, que foi decisivo em muitos momentos? Certamente, se for pensar na questão do desenvolvimento, até mesmo, como o professor Eduardo já comentou, a questão de no início ser utilizado para alimentação, na questão de transporte, como animais de tração, certamente contribuíram bastante para o desenvolvimento. Isso quer dizer, professor Eduardo, que a utilização do cavalo foi mudando também ao longo do tempo? Quais seriam hoje as finalidades mais relevantes que o cavalo desempenha nessa sociedade moderna? Hoje em dia, o principal uso é para esporte ou lazer, né? Mas a gente ainda tem, por exemplo, Porto Alegre, no mundo, uma das capitais que ainda tem maior número de carroças circulando, ou seja, que ainda a gente tem uma situação de muito uso para a subsistência. No Brasil, uma característica do rebanho equino, oscila um pouquinho, é segundo, terceiro rebanho em número de cabeças do mundo, e mais da metade dos animais, embora a utilidade que a gente observe mais seja o esporte e o lazer, as grandes concentrações de equinos acompanham as grandes concentrações de bovinos, ou seja, ele continua até hoje sendo um animal para trabalho. Isso é uma característica que ainda para certas atividades não há substituto. A gente pode pensar aqui numa coisa bem urbana, que é, por exemplo, a polícia montada. Tem certos momentos em que um caminhão não chega, um tanque não chega, mas um cavalo consegue chegar e dar a possibilidade de contenção de algum tumulto, alguma coisa assim, pela própria imponência dele, né? Então chega e ele consegue chegar numa velocidade, com uma facilidade que em alguns terrenos realmente precisaria de uma máquina muito melhor, né? E o cavalo já tá pronta a máquina que né? Então a utilidade realmente mudou de uso para serviço, né? Para basicamente o lazer ganhou força, e se a gente olha pelo lado econômico, a força maior está no lazer. Ali é que a questão econômica gera mais recursos e movimenta mais dinheiro e tal. Mas o percentual maior ainda seria a utilização para o trabalho. No Brasil ainda é para trabalho. A gente vê que a curva é exatamente igual. Então, onde eu tenho muito bovino, eu preciso muito cavalo para poder fazer o trabalho de campo. Né? Então, acaba... E, Solange, dentro do contexto urbano, então o cavalo é utilizado também pelas populações, digamos, mais socialmente desfavorecidas economicamente para a sua sobrevivência, a gente poderia dizer isso? Sim, o pessoal da classe mais baixa, né, eles utilizam o cavalo como um auxílio para trabalho, né, para a renda deles.
Ou seja, isso na verdade é um pouco um problema. Por um lado, a gente percebe também que muitas vezes os animais são quase tidos como objetos. Propriedade, o proprietário usa do jeito que ele quiser e nem muitas vezes muito recomendado. E esse é um dos argumentos exatamente para tirar o cavalo da rua. A questão da poluição, dos automóveis também. Como é que a gente poderia se posicionar sobre esse assunto? Mas, por outro lado, também a família precisa desse animal para a sua sobrevivência. A gente tem uma questão aí que eu sempre coloco, que a gente, sob a bandeira do bem-estar, tem outros interesses que também estão aí, por exemplo, a questão do quanto atrapalha o trânsito. Né? Então, o cavalo, tudo bem, é ruim que ele esteja lá, mas parte do problema atravanca o trânsito de uma cidade movimentada como é. Então, restringir horários e coisas são coisas que se tentou fazer e é muito difícil, né? Até pela questão de que, em geral, ele é usado para recolhimento de lixo seco. Né? E aí o horário de retirada tem que ser antes que passe o caminhão do Estado para fazer isso. E isso gera uma série de problemas com a questão dos horários. Não se consegue restringir o horário de circulação, que foi uma primeira tentativa. Então, de fato, se de um lado a gente tem o cavalo sendo movimentado em condições que não são as ideais, em horários ruins, o perigo, o risco, né, inclusive para as pessoas que estão em cima num trânsito mais pesado e tal, a poluição, ou seja, o ar que ele respira não é um ar adequado. Tem uma coisa que é muito característica da espécie equina, que ele precisa manter a sua utilidade. Isso vale também para o cavalo de esporte. Né? O cavalo ele é bem cuidado enquanto ele tiver a utilidade dele ainda sendo válida. No momento que ele perde a utilidade, a tendência é o abandono, como a gente vê o abandono com cães e tal. Então, o cuidado que você tem que ter é de se planejar todos os aspectos. Uma é o que vai fazer, inclusive com o cavalo, já que a bandeira é a do bem-estar. O que acontece com esse cavalo cuja família não pode mais usar para sobreviver? Nós temos um problema que é a família, o que fazer com ela. Exatamente. Mas já que a ideia sempre é defendendo, né, pelo menos esse sempre é o ponto, né, não se fala no trânsito, não se fala, sempre é o bem-estar do animal. Muito bem, tirei a utilidade dele, o que vai acontecer com ele agora? Essa pergunta não sabe responder. Né? Com a família é um problema social gigante que vai se criar aí. Né? E o problema com o animal também. Né? Olhando as duas separadamente, nós vamos ter problema possivelmente pelos dois lados. Teria alguma maneira, já que essa é a grande questão nos dias de hoje, teria alguma maneira de substituir o cavalo nessa coleta do lixo reciclável? Teria, mas precisaria ser uma coisa mais, né, precisa ser um carro de pequeno porte, né, leve, fácil de manusear, que não dependa de muito combustível, senão aumenta a poluição, tem uma série de coisas aí. A cidade de Santa Cruz tem um projeto interessante, chama Cavalo de Lata, que são carros pequenos, o porte de um carrinho de golfe, mais ou menos. Alguns são elétricos, inclusive, e andam, mas a gente tem que pensar isso, tem que conseguir dimensionar isso, uma cidade do tamanho de Santa Cruz, uma cidade do tamanho de Porto Alegre. Exato. A ideia está perfeita, ou São Paulo, né? Mas a ideia está perfeita. Como viabilizar isso na prática é um pouquinho mais complicado, mas essa seria a alternativa, para que a família continuasse recolhendo uma pequena quantidade e setorizar um pouquinho mais, né? Na continuidade, nós queremos falar sobre o projeto que vocês estão tendo aqui na universidade, que é o atendimento clínico para cavalos, onde o proprietário é de baixa renda. Nós vamos para o quadro Ciência em Foco, depois do nosso intervalo, em seguida a gente volta. Olá! No programa de hoje, o destaque será uma espécie singular de cavalos, os cavalos Przewalski. O nome, de origem polonesa, é escrito com a inicial P. Segundo o psicólogo cognitivista e pesquisador do comportamento de animais Jason Goldman, esse tipo de cavalo, também referido como P-Horse ou cavalo P em português, vem da Mongólia, por isso também é conhecido como cavalo mongol selvagem. Trata-se da única espécie viva de cavalos selvagens. Assim como ocorre com as zebras, nunca se conseguiu sucesso na tentativa de domesticá-los, apesar de todos os esforços. Há um consenso entre pesquisadores que os cavalos P e os cavalos domésticos derivam de um ancestral comum, mas não derivam um do outro, sendo, portanto, bem distintos.
Após um período de quase extinção dessa raça de cavalos, em 1945 havia apenas 31 exemplares no mundo inteiro, os quais se encontravam em 2 zoológicos, Munique e Praga. Ao final de 1950, restavam apenas 12. Todos os cavalos dessa espécie que vivem hoje são descendentes de 9 daqueles 31 que restavam em 1945. Desde então, a Sociedade Zoológica de Londres, em conjunto com equipes de pesquisadores da Mongólia, trabalharam pela conservação da espécie. Os programas de reprodução em cativeiro foram tão bem-sucedidos que em apenas 50 anos a espécie aumentou para mais de 1.500 indivíduos no início dos anos 90. Cerca de 300 cavalos P foram reintroduzidos no seu habitat original na Mongólia. Há menos de uma década, a União Internacional para a Conservação da Natureza reclassificou a espécie dos cavalos Przewalski de extinta no meio selvagem para ameaçada. E faz menos de 5 anos que o primeiro cavalo P nasceu como resultado de inseminação artificial no Instituto de Conservação Biológica Smithsonian, na Virgínia, após 7 anos de pesquisas na tentativa de se obter uma prenhez bem-sucedida. Felizmente, o planeta não foi privado da presença desses preciosos animais. Por hoje é só. Até a próxima! O programa é Papo Cabeça e hoje nós estamos abordando o tema o atendimento clínico para cavalos onde o proprietário é de baixa renda. Professor Eduardo, conta para nós esse projeto que vocês estão desenvolvendo. O projeto está desenvolvido já desde 97, né? E a gente faz atendimentos 2 noites por semana, então segundas-feiras e quintas. Os atendimentos são agendados na recepção do hospital, então 4 atendimentos no máximo por noite, né? Por final de tarde. Quais são as pessoas que podem... Ele é pensado basicamente para pessoas que não tenham condições de pagar por um atendimento na rotina do hospital, né? Então ele tem um valor de consulta reduzido com a possibilidade de isenção, se a gente julgar que a pessoa realmente não tem condições, ou seja, não vai ficar limitado o atendimento em função da pessoa não poder nem com valor reduzido, né? E a redução inclui, nesses casos aí de isenção, inclui inclusive medicação que é usada no horário do atendimento e os exames complementares também. Em geral, todos eles têm valor reduzido quando é atendimento no projeto e se não houver possibilidade de pagar, se faz igual e isenta do pagamento. Ou seja, o atendimento completo assim que o animal necessitar. Isso aí. E a partir daí, então, a gente tem como uma oportunidade para os alunos, né? Então, são sempre grupos de 10, no máximo 15 alunos, em geral perto de 10, os 2 veterinários residentes do hospital e eu estou sempre acompanhando também. E a ideia é que os alunos possam fazer os procedimentos mais simples, quando eles não são tão simples, a gente daí faz, ou os residentes, ou tem coisas que daí a gente já tem que ter um pouco mais de treinamento e tal. E é uma chance para os alunos de viver uma rotina um pouquinho diferente, né, já que são animais usados em geral para trabalho, né, para sustentar a família e tal. É diferente do que costuma vir na rotina, que são animais de esporte, ou de lazer, ou de companhia mesmo, né, para passeio e final de semana e tal. Perfeito. Então a ideia é que eles possam, além de treinamento, conviver com uma realidade bastante diferente aí, né? Renan, quais são, digamos assim, as principais lesões ou as principais características que esses cavalos que vocês atendem apresentam? E aí então varia, eu acho que um pouco do esporte a qual é submetido esse cavalo, qual o intuito desse cavalo para o proprietário. Então, em cavalos de esporte, quando são atendidos, algumas lesões do aparato locomotor, acho que são as mais comuns, mas basicamente a clínica geral também é atendida e aí varia bastante, mas a casuística maior eu acho que ainda é do aparato locomotor e na clínica eu acho que entram então os distúrbios gastrointestinais, que são atendidos não só na rotina, mas no projeto também. Em relação ao cavalo, o sujeito, obviamente, ele se sente de fato o proprietário, o dono, então ele vai tratar o cavalo segundo a sua vontade. Sim. E se nós temos uma cultura ocidental da violência,
é óbvio que isso acaba se desdobrando em relação ao animal. Ele vai cuidar se esse tratamento ruim que ele dispensa ao cavalo vai prejudicar o animal, por isso ele vai receber menos, poderíamos dizer isso? Sim, sem dúvida que sim. Mas realmente é um problema cultural. A gente vê isso, por exemplo, nos cães também, né? Isso é frequente nos dias de hoje ainda? Muito frequente. E nós temos um problema cultural que aqui, né, no Sul, que foi a maneira como o pessoal da nossa região, da América do Sul, aqui aprendeu a trabalhar com o cavalo, porque eram grandes extensões de terra, sem uma cerca, Então, alguns métodos de doma que foram correntes, e a gente ainda vê acontecendo e tal, hoje deveriam ser considerados maus tratos. Quando eles foram criados ou desenvolvidos, era uma necessidade. Então não se pode condenar que tenha se inventado o método. A questão ele devia ter evoluído à medida que se colocou cerca, se colocou... Hoje a gente tem condições, em geral, de fazer uma doma sem nada de violência. Ou seja, mais naquela ótica dos filmes que falam sobre isso, o encantador de cavalos. É mais ou menos. Não precisa castigar o cavalo para domá-lo? Como é que a gente poderia dizer isso? Não há nenhuma necessidade, né? Creio também que a falta de conhecimento e a disparidade de força comparando um homem ao cavalo acaba ocasionando a violência. Então a falta de conhecimento, a falta de não saber lidar implica e acaba tendo como consequência a violência para essa disputa de força que é totalmente desleal, na verdade. Então, a partir do momento que eu não consigo com um jeito, e aí eu acho que entra também a questão cultural, é a falta de tentar implicar sob as regras que se tem. Então, se não é com jeito, vai na força. E quem sofre sempre é o cavalo, na verdade, né? Nós vamos para o quadro Dica de Saúde, em seguida nós voltamos. A dica de saúde de hoje é sobre odontologia equina. Então eu vou falar um pouquinho sobre a importância desses procedimentos dentários em equinos, que as mudanças que nós fizemos com esses animais na rotina deles, na vida deles, na alimentação, em tudo, acarretaram diversas patologias, né, que devem ser tratadas através de procedimentos dentários em que o médico veterinário é crucial para esses procedimentos. Os animais na natureza, eles passam até 20 horas por dia e a gente estabulou esses animais dando rações, pastagens nas horas que a gente determina e tudo isso acarreta diversas patologias dentárias. E isso então interfere tanto na digestão desses animais quanto no desempenho em provas, que os equinos acabaram virando atletas, né? Então é muito importante que ocorra um acompanhamento a cada 6 meses desses animais, tendo uma avaliação da dentição desses animais, onde deve haver o desgaste dessas pontas, o ajustamento oclusal desses dentes, para que os animais tenham um bom desenvolvimento nessas provas e também fisiologicamente falando da parte de nutrição, da alimentação deles. Quero convidar os nossos convidados, professor Eduardo, Solange e o Renan, para as suas considerações finais. Qual é o recado final, professor, que dá para deixar para os nossos telespectadores? Acho que talvez a questão de que a universidade dispõe dessa possibilidade para os proprietários de baixa renda, né? A primeira coisa, eu acho que divulgar a existência desse projeto, né? E convidar que as pessoas tragam o cavalo, porque eles realmente vão ter uma oportunidade de que os seus animais tenham uma vida melhor, né? E de fato, querendo ou não, a gente, ao mostrar para o proprietário a necessidade de cuidado com saúde com o seu animal, indiretamente está também mostrando para ele, né? Quem sabe a gente consegue convencê-la a cuidar um pouco mais da sua própria... A gente sabe das limitações, mas é uma forma indireta da gente também vender a ideia de cuidado com saúde de um modo geral, né? Não só com o cavalo. Muito bem. Solange, seu recado final? Queria dizer, então, como o professor já falou, né, para o pessoal se conscientizar um pouco mais e trazer os animais para consultas, né, independente da sua situação financeira, porque tu está prevenindo, né, uma possível doença e que o nosso projeto, então, é para pessoas de baixa renda e seria isso.
Muito bem, Renan. E o teu recado final? Então, um gancho do que já foi falado, na verdade, e é interessante isso da questão da prevenção, que daqui a pouco, geralmente a gente procura um hospital quando a gente tem algum problema, mas e nunca para a prevenção. Então, daqui a pouco, trazer para novos conhecimentos, algumas discussões que possam trazer antes de desenvolver alguma doença, alguma patologia, enfim, mas para a prevenção também. A questão que às vezes um olho clínico um pouco mais aguçado, perfeito, pode trazer e evitar essas patologias. Então, a questão de trazer ou não o seu animal, traga, será bem-vindo. A questão financeira também aqui sempre é dado um jeito, na verdade, para que todos sejam atendidos e aí de forma mais digna. O programa foi Papo Cabeça. Nós nos encontramos na próxima semana, neste mesmo horário. Um abraço e até lá.